Mas hoje a gente veio falar de astrologia e psicologia. E, gente, pode mandar perguntas. Aliás, por favor, mandem, tá? Porque hoje vai ser bate-papo mesmo, nada organizado. E... não, eu queria que você começasse falando, né, definindo essa coisa da astrologia com a psicologia e a relação delas, né? Assim, aonde entra, como uma ajuda a outra, enfim. O que você poderia colocar? Eu acho só importante, antes até de falar como essa junção, né, da astrologia e psicologia, a gente perceber que existe uma diversidade na aplicação quando você fala da astrologia, porque você Sim. pode falar da astrologia moderna, você pode falar de uma astrologia vocacional, você pode falar de uma astrologia voltada para a criança, você pode falar, enfim, é uma infinidade. Kármica, né? A kármica, a astrologia horária. E o que eu acho muito interessante nisso é que tudo que nós usamos, na medida que conseguimos agregar todos esses conceitos, no mínimo, o nosso cliente vai ser muito mais satisfeito, ok? Sim. E o próprio profissional, porque ele está em uma abertura para estar integrando esses outros olhares que vai auxiliar a tornar esse atendimento mais rico. Agora, Perfeito. quando você pergunta como que entra, né, dentro dessa questão a astrologia e a psicologia, na verdade, nós estamos buscando alguns conceitos dentro da psicologia, como de tantas outras ciências também, para que, através da leitura desse mapa, possa se buscar atitudes e comportamentos mais conscientes. Então, quando nós compreendemos que essa questão da construção desse ser humano, ele vem desde que o homem é homem, ok? Então, nós utilizando essa questão do símbolo astrológico, lembrando que o símbolo é uma linguagem natural do psiquismo, porque o homem que é um criador de símbolo, é o reino humano que precisa do entendimento desse símbolo e que está presente em todas as civilizações. Então, quando se estabelece, né, a relação do infinito com o finito, do céu com a terra e do macro com o micro, nós estamos entendendo que essas expressões são da mesma realidade, céu e terra. E para astrologia e psicologia, vou falar, acho que nós vamos ter um tempinho aqui para falar dessa diversidade de aplicações, mas a ideia é mostrar o processo. Quando eu falo que a astrologia ela tem uma diversidade de aplicação, tem, por exemplo, hoje mesmo, de repente você vai fazer uma previsão, a pessoa pergunta, é um bom momento para eu fazer uma aplicação financeira de risco? Porque a astrologia é muito objetiva. Ela fala, dependendo como está o seu céu e as tuas previsões nesse momento, ela fala, é ou não é. Só que na astrologia e psicologia mostra o processo. Eu acho que essa é a diferença, porque você falou, teu destino está ali, como que eu construo esse processo na minha vida de acordo com a minha natureza? Então, esse processo é fundamental para todo mundo que trabalha conceitos da psicologia junto da astrologia. Perfeito, perfeito. Não, inclusive porque é uma maneira de... Porque, assim, antes, você falou das previsões, mas o objetivo, acho que talvez principal, de você fazer uma leitura de mapa natal é o autoconhecimento. E nada melhor do que você ter essa ferramenta da psicologia até para você entender o teu inconsciente, não é isso? Sim, o teu inconsciente, o teu psiquismo, até porque quando existe esse interesse, seja também da filosofia, de buscar o que é esse entendimento do homem, nós buscamos conceitos hoje que, se nós voltarmos um pouquinho no tempo,
e falarmos da época de Hipócrates, né, uma época do século Sim. IV antes de Cristo, ele trabalha já os humores, que são os temperamentos humanos. Sim. Então, a gente está buscando, quando ele define que naquele período astrólogo e médico era a mesma pessoa, e tinha esse temperamento, se era o bilioso, o nervoso, o linfático, né, ou o sanguíneo, séculos vão se passar, depois nós vamos ter, por exemplo, Rudolf Steiner, dentro da antroposofia, que também vai falar desses temperamentos, ok? Tá. E mais adiante, né, nós temos mais próximo, por exemplo, Jung, quando ele fala dessas Sim. tipologias humanas. Então, você quando vai ler o mapa e você vai conseguir identificar se o teu temperamento vai ter uma predominância ou existe um equilíbrio, por exemplo, segundo as tipologias junguianas, se você é intuitivo, a sensação, o pensamento ou o sentimento. Bem. O que é mais curioso disso tudo? Toda a base da astrologia está no quente, seco, frio e úmido, que são as qualidades primordiais que formam os signos, os planetas. Então, é a partir daí que nós estamos usando conceitos também dentro da psicologia hoje, mas são conceitos muito antigos também. Sim, então, nós vamos falar, por exemplo, do temperamento. Então, perceba que nós estamos emprestando conceitos da psicologia de contribuições tão valiosas que, né, a gente pode... falamos agora da própria contribuição junguiana. O próprio... Aliás, posso te interromper? Pode. Porque eu lembro de um momento tão legal da sua aula, agora o fã-aluno aqui, você explicando isso, e assim, para quem está vendo pela primeira vez, às vezes não consegue fazer essa conexão tão rápida, né? E eu lembro que você deu um exemplo, eu não sei se você vai lembrar disso, tá? Que você falou assim, gente, vamos imaginar uma situação e as reações de cada um, né? Então, a situação a sala está pegando fogo. Você lembra desse exemplo? Lembro. Daí, você começou a dar qual seria a reação de um ariano que é mais intuitivo, né, de um virginiano ou taurino que é mais da sensação, enfim. Foi tão legal. Você lembrou, eu queria até que você contasse para o pessoal, que não sei se você vai lembrar. Sim, é que para entender, porque nós, né, faz parte da condição humana, quando a gente fala o ser humano, claro que nós temos, né, essas 4 funções, seja o pensamento, o sentimento, a sensação, só que elas não estão distribuídas. Quando fazemos essa análise homogênea, né? Não se distribui. Então, o que vai acontecer? Essa reação inicial, esse temperamento, que é uma análise mais global, ele vai reagir. Então, se a gente... E é uma reação sem pensamento, né? Uma reação imediata, não é isso? Sim, você pega um temperamento fogo, que é focado muito na identidade, que o fogo é quente mais seco, que é tudo que externaliza e resiste, bloqueia a saída, né? Que nem pegou fogo, eu não posso sair, né? Ele vai começar a chutar a porta, né? Porque tem essa tendência que é o quente e o seco. É o ariano, né, que vai chutar, e o sagitariano que vai começar a gritar que nem um louco, né? Porque a reação pauta no quente e no seco. Então, é muito importante, gente, porque quando fazemos essa distribuição, que são planetas nos signos, tem pessoas que falam assim, eu tenho zerou o que é a função sentimento, que seria o elemento água. Gente, não é que a pessoa não tem sentimento. Porque se a pessoa não tiver sentimento, nós estamos dizendo que ela é um psicopata. Você tem uma psicopatia. Não é nada disso. Não tem nada a ver. Você tem. Mas a maneira que, para você acessar isso, como ele está de uma maneira muitas vezes mais inconsciente,
você tem uma dificuldade, porque se está faltando um elemento, é porque eu tenho a predominância em outro. Então, se eu pegar uma pessoa aqui agora, que é muito aéreo, Aquário, Gêmeos, Libra, Sim. a primeira manifestação desse temperamento é compreender o mundo através dos conceitos. Então, se eu tenho essa habilidade, essa outra questão ligada ao sentimento, ela fica mais no âmbito inconsciente. Mas não é aquele absurdo, viu, gente? Que quem não tem pouco ar não pensa. Isso é um absurdo. Não, nada a ver, nada a ver. Ela tem dificuldade de lidar com aquela energia, vamos dizer assim. Mas não é que ela não tenha, ela só vai ter uma dificuldade maior, né? Como uma pessoa que tem excesso, ela vai enfatizar um certo tipo de atitude, né? Que pode até prejudicá-la, não é isso? Sim, porque a gente acabou de usar um exemplo, né? Às vezes você tem mapas que seja muito essa questão do quente e do seco, você às vezes acaba não percebendo e sendo meio um rolo compressor, porque a tua questão é a conquista, é a busca, então você às vezes tem uma dificuldade do que às vezes a gente chama de empatia e de olhar um pouco até o lado. Agora, tudo isso, já que estamos falando de conceitos da psicologia, é para levar, né, esse teu cliente à consciência disso. Então, nós usamos agora um conceito mais moderno, né, que é a tipologia junguiana, o próprio Freud. Quando nós falamos da contribuição com o desenvolvimento emocional na infância, segundo Freud, ele vai falar do que é a fase oral, do que é a fase anal, do que é o fálico. E quando com o mapa astrológico ele empresta esse conceito, não é que ele vai usar, vai ter a visão de um psicanalista e vai dizer assim, olha, né, que a sua neurose é A ou B, porque esta não é a função do astrólogo. Né? Ele simplesmente empresta esses conceitos. E como isso vai funcionar na prática? Quando nós pegamos, por exemplo, aquele momento da criança que começa a desfraldar, que literalmente ela começa a ter o controle, né, que a gente fala sobre essa reação de autonomia sobre o esfíncter. Sim. Isso acontece por volta de 2 anos. O que se sabe nessa fase? Quando se junta algo de uma contribuição da psicologia com a questão da astrologia. E quando nós estamos por volta de 2 anos, quem está fazendo o retorno, o planeta que está retornando para esse lugar, é Marte. Então, dentro dessa questão do desenvolvimento humano, a primeira experiência de autonomia, ok? Estamos emprestando novamente um conceito freudiano aqui, porque durante essa fase é onde se desenvolve ou essa questão da autonomia ou da vergonha. Então, a gente consegue emprestar esse conceito, compreender isso através da astrologia e entender isso dentro do que a gente chama do desenvolvimento humano. Então, assim, só aqui nós já pegamos 2 contribuições, né, apenas para ilustrar como que nós buscamos esses conceitos emprestados, né, de outras ciências. Não só a psicologia, mas também a psicologia. Sim. Tem outra que nós conversávamos também, né? Quando nós falamos que emprestamos de uma teoria que vem da neurociência, que é aquela teoria do cérebro trino. Essa teoria... Exatamente. A gente falou da outra vez. Ela foi formulada em 1968 por um neurocientista e médico, que é o Paul MacLean. E o que nós estamos emprestando também dentro de um neurocientista, de um médico, de um psicólogo, enfim, que ele dizia o seguinte, que o cérebro ele vai se dividir em 3 funções.
Então, ele vai dizer que nós temos o cérebro mais instintivo, que é o que ele chama de O, reptiliano, o que são reptiliano. as nossas reações instintivas na nossa vida. É o Uhum, que chama de preservação. Mas perfeito. como é que nós vamos usar isso na prática, né? Usar um conceito da neurociência na leitura de um mapa. Uhum, Pois bem, se eu perguntar, por exemplo, agora, Ed, tem essa relação de 3 planetas que têm uma necessidade de preservação maior, que é o Marte, o Saturno e o Plutão. Se eu perguntar, por exemplo, aonde que a casa ou o setor do teu mapa, ou do teu cliente, que se uhum, encontra esse planeta, lá, uhum. naturalmente, ele vai ter uma necessidade de preservação, porque ele faz essa relação planetária dentro de uma função cerebral que está ligada a uma experiência mais instintiva. Entendi. Então, a pessoa, né, por exemplo, fala assim, mas eu tenho Marte conjunção Plutão no setor 7 do meu mapa. Uhum, O setor 7 é setor de relacionamentos. sim, Por sim. que essa pessoa, às vezes, né, ela tem uma tendência a se defender, ou a atacar, ou a brigar? Porque essa relação, por exemplo, tem a ver com o cérebro reptiliano. Uhum, E esta pessoa, muitas vezes, dentro de algumas experiências dentro de um casamento, por exemplo, ela está se preservando. Porque o sentido de preservação naquela área é muito grande. muito grande. Né? Então, isso é possível emprestar dessa ciência, gente, para enriquecer o nosso entendimento. O entendimento do seu próprio mapa, claro. A pessoa, quando fala minha lua está lá em signo de câncer ou em signo de peixes. Esta lua, segundo esta teoria do cérebro trino, Uhum, é o cérebro límbico, que é o mundo das emoções. uhum, Então, quando eu vou acolher alguém, porque a lua fala de acolhimento, e se ela está num sim. signo, por exemplo, de peixes ou de câncer, o que nós vamos compreender aqui? Que essa troca, esse campo afetivo, Uhum, se dá pelo emocional. Essa pessoa sim, é sim. naturalmente mais romântica. É verdade. E também tem depois também dentro da teoria do MacLean, que ele fala do neocórtex, que é responsável pela linguagem, e ele vai dizer que isso aqui é o mundo da linguagem do pensamento. Sim. Gente, quando a gente compreende que o importante na leitura de um mapa, dentro desse viés Hum, mais psicológico, é o processo. Quando alguém chega para o cliente, né, e fala, olha, você tem a sua lua em Áries ou em Escorpião, você é muito reativo, uhum, o cliente vai falar assim, bom, eu sempre fui, porque a lua fala do nosso passado e da memória. sim, Mas a sim. pergunta do cliente nesse momento é assim, você pode dizer qual é o motivo da minha ação Uhum, ser desta maneira? E aí a gente pode dizer, posso, porque lá na tua infância, com certeza, você vivenciou uma experiência da qual você foi obrigado ou se sentiu que você tinha que se preservar daquela situação. E é por perfeito. isso que você age. Quando o ser humano compreende o processo da qual ele está inserido e que aquilo Uhum, pode levar a um processo de consciência, até uhum, os piores traumas, devido à plasticidade cerebral, nós podemos buscar outro tipo de resposta, vamos dizer assim. perfeito, E a perfeito. gente vai emprestando, né? Sim, sim. Não, é fascinante, é fascinante. Assim, uma outra coisa que tem, você falou dos símbolos, né? É impressionante como os símbolos na astrologia, eles, claro, veio do homem, né? O homem criou a psicologia, o homem criou a astrologia, mas assim, eles se encaixam perfeitamente, né? É impressionante, né? Sim, quando a gente fala que o homem ele vai buscar o símbolo,
não no sentido de uma criação arbitrária, né? É ao contrário, nós estamos seguindo, no mínimo, uma sabedoria milenar, quando nós estamos falando da astrologia, que está revelando essa natureza para nós. Então, tem os dois momentos, né? O famoso conhece-te a ti mesmo, né? Já voltando também para um apelo também filosófico, isso aqui não é de hoje, e a compreensão desses símbolos tem duas coisas muito interessantes, né? Enquanto esse entendimento dessa linguagem, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque a astrologia é tempo. Por que a gente fala que ela é tempo? Porque você nasce mediante um céu, mediante uma estrutura, e o que vai gerar a consciência do indivíduo são as experiências que ele vai tendo através do tempo. Esse tempo, as previsões que um bebê de um dia, 6 meses, 1 ano, ele já está mapeando essas experiências. E a pergunta é, como que nós emprestamos desse psiquismo entender como que esse cérebro também construir essas informações? Então, eles vão construir através do tempo, e esse tempo que vai permitindo as experiências para nós, gente, é a previsão. São as tendências que vai mapeando com uma propriedade muito evidente que símbolos que o teu cérebro ele registrou primeiro. Então, veja que nós vamos buscando mais e mais elementos para que leve a essa questão da consciência do indivíduo. E assim, quando se compreende o processo, eu aprendo, vamos dizer, a lidar com isso. Primeiro, para a gente compreender o quanto que o tempo é importante. É muito interessante, né, Ed? Porque quando não deu certo, a nossa, né, que deu o probleminha ali, que a gente ia falar da astrologia e psicologia, como é interessante que você falou, mais para frente nós vamos conversar novamente. Olha, legal. Existe. Eu usei um tema agora que teve o congresso lá da Sinarge, que é no Rio de Janeiro. Sim. E já que estamos emprestando todo esse arsenal de outras ciências que nos auxiliam bem, esse documentário, ele se chama Sabedoria do Trauma. Sabedoria do Trauma. Sabedoria do Trauma, assistam. É muito interessante, tem no YouTube. É de um médico aposentado chamado Gabor Maté, e ele tem todo um trabalho enquanto médico, e esse documentário vai retratar, ele vai falar dos traumas. E ele vai dizer que todos nós, seres humanos, nós vamos ter traumas que nós podemos ter desde a nossa vida intrauterina, olha onde ele chega. Olha só. Esses traumas, eles podem, naturalmente, acontecendo durante a nossa existência. Perfeito. Ele diz assim, qualquer trauma que nós vamos vivenciar, nós vamos ter uma experiência dolorosa. Certo. A partir dessa experiência dolorosa, algo passa a nos ameaçar. E ele fala que quando esse medo, frente a algo que ameaçou, né, nessa experiência, ele diz que nesse momento acontece uma desconexão com a vida. Porque ele fala, com a vida. Porque você desconecta do ser. Você tem um trauma doloroso, então você desconecta. É como se eu desligasse a luz. Assim, nesse momento eu apertei lá, desconectei. Exato. Justamente você desconectou. Nós temos traumas, né? Por exemplo, que são traumas de choque. Esses traumas são aquele violento, né? De realmente
quedas, acidentes, suicídios, interrupções abruptas, que literalmente o que aconteceu. Okay? Tá. Ele fala que nós vamos ter traumas do desenvolvimento. E aí ele está dizendo que são os traumas da infância, que dependendo da intensidade desse trauma, inclusive compromete o sistema nervoso. E ele vai dizer situações de violência e de abuso. Perfeito. E ele vai também falar de um trauma transgeracional, que ele vai dizer que são trauma de gerações e que se repetem. Pois bem. Seria esse? Esse trauma trauma. O que a astrologia tem a ver com isso? Esse trauma que repete em gerações. Tá. Ele vai reproduzindo em gerações. Tá. Existe um estudo na astrologia que se chama herança astrológica e dinâmica familiar. E quando nós temos todas essas datas, né, do teu mapa, dos pais, avós e aí afora, esse trauma transgeracional, você pode observar pela astrologia através de repetições. Por exemplo, fazendo o mapa, usei esse exemplo de uma mãe, né, que você vai pegando as gerações, inclusive ela tem 3 filhos. Os 3 filhos dela têm Sol com Plutão. Os 3. Então, eles têm a mesma posição, que é um gerador do trauma. O que esses 3 crianças têm, esses 3 agora adultos, né? Eles têm em comum, né? Viveram um trauma ali com relação à figura paterna, no caso. Okay? Porque o que é o Sol? O Sol é a tua relação com a figura paterna. O Plutão, em aspecto tenso... Pode ser perda, né? Tem uma ameaça ali. Uma ameaça, no mínimo. Pode ter algum confronto ou alguma ameaça. Onde que a astrologia entra nisso? Se o mapa nos dá essa informação, você consegue descrever a natureza desse trauma para que ele possa ser trabalhado. E esses filhos, por exemplo, o que está acontecendo? O Plutão pode ser uma ameaça, muitas vezes, para o meu potencial criativo, inclusive. Eu falo da expressão criativa e da expressão do ser. Porque havia uma ameaça. E o que nós já sabemos, e isso fica muito claro também no documentário, que nós sabemos que o cérebro ele tem uma plasticidade. E é possível você ressignificar essa experiência. Inclusive, o grande enfoque desse documentário é assim, não importa muito o que aconteceu a você, mas a maneira que o seu interno compreende o que aconteceu com você. E aí eles fazem um trabalho muito bonito com pessoas que tiveram traumas até mais sérios. Eles têm em presídios, pessoas que tiveram, jovens que têm um contato com a droga, mas onde entra a astrologia nisso tudo? Se ela te capacita, ela te descreve a natureza e até o período, até o tempo em que esse trauma aconteceu, ela possibilita você ter um outro olhar sobre isso. Claro que se o trauma é muito intenso, naturalmente vai buscar ajuda de outros profissionais. Sem dúvida. O que tem hoje o próprio documentário fala, existe uma infinidade de modulações e questões terapêuticas que pode te auxiliar. Terapia, claro. E isso te facilita, gente, que a gente está emprestando de novo conceitos de outra ciência. Sim, sim. Até da astrologia e saúde, né? Porque por que ele fala que um trauma de desenvolvimento, a criança pode ter atrasos irreversíveis? Porque chega a comprometer o sistema nervoso, tá? A gente fala que tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, e isso, seja, né, que ele fala, o límbico que falamos há pouco,
que é Sim, na área da emoção. da amígdala ou do hipocampo, que é um Ah, sim, processador sim, o da local. emoção. Você, essa área, através de análise de médicos fazendo essa pesquisa, isso afetava essa área do mapa da criança. Caramba. Isso é importante, que se você observa na astrologia, você tem Uhum, recursos com a ajuda de outras terapias para reverter sim, essa situação. sim. Isso no Quer dizer, mínimo. ajuda na identificação e ajuda no direcionamento, né? Porque se a própria astrologia não pode ajudar, no mínimo ela vai direcionar, não é isso? Porque muitas vezes a parte terapêutica, o tratamento vem de profissionais capacitados para isso. Claro, Mas a claro. astrologia, ela descreve, gente, qual foi a natureza desse registro. Perfeito, Né? perfeito. É tão, É, é tão. não, é impressionante. Eu lembro dos exemplos que você dava, a gente pegava exemplos e como você falou, a questão do tempo, né? Então, no mapa daquela pessoa tinha um Plutão logo no começo, ou próximo da casa um ou enfim. E daí dá para calcular mais ou menos o período em que a pessoa teve uma experiência de perda, né? Eu lembro que você falou, gente, cuidado, não é que ela morreu ninguém lá, né? É a pessoa que registrou a experiência de perda. E eu lembro até que você falou, pode ser simplesmente nascer um irmãozinho e ele perdeu a atenção dos pais, não é isso? É isso, isso. Né? Não precisa ser nada absurdo, né? Não precisa a avó ter morrido, né? Não, tão assim, a memória, o que é importante? É, porque quando nós estamos emprestando, é um conceito da área médica agora, Sim. quando vai colocar dentro do sistema nervoso, né, o hipocampo como Uhum. armazenamento dessa memória, o Uhum. hipotálamo cerebral, naturalmente, a amígdala, perdão, com a questão da resposta emocional, Uhum. estava atendendo o mapa essa semana, Uhum. e a pessoa tinha uma dificuldade muito grande para se expor. E ela falou, nossa, eu morro, tenho essa exposição, etc. e tal. Tipo timidez? Hã? É, Timidez. isso. E ela falou de uma certa. Ela falou, porque eu tenho uma certa desconfiança que parece que eu sempre estou na defensiva. Eu olhei o mapa dela e falei, você sabe quantos meses você tinha quando você teve que se defender a primeira vez de uma experiência vinda pelo tempo e que está de acordo com a tua natureza? Ela falou, não. Eu falei, sim, quando você tinha 3 meses. Porque a astrologia ela consegue perceber que ela tinha uma lua tensa com Saturno. Se a Tá, lua é um campo de nutrição, é o primeiro tá. campo afetivo. Sim, E sim. o que acontece? Algo pode ter acontecido que o meu cérebro reptiliano ele compreende que ali Uhum. faltou algo, ali foi necessário que eu me preservasse, né? Tá. E, e aí eu falei assim, né? Pode ser às vezes com a própria nutrição, desmamou, não tinha, a mãe Sim, não deu, não tinha o sim, leite, etc. Né? sim, sim. Quando ela tem essa lua Saturno, porque a gente tem o tempo de atuação, quando falamos de previsão, essa lua Saturno vinha aliás, vinha do nascimento até o 4 mês, que estava muito exato esse aspecto. Tá. Gente, a mãe dela tem uma baixa depressão pós-parto. E você fala, Ah, Patrícia, o que isso tem a ver com a minha vida adulta? Tudo. Porque o teu cérebro fez aquele tá registro. tudo. É. E por que Tá tudo. esse tudo não no sentido que eu É, vou, né, sempre ter essa timidez ou essa sim, dificuldade, mas quando você compreende da onde que veio, qual é o processo, qual é a intervenção, qual é a ajuda que eu preciso, ela consegue ter um outro olhar sobre essa experiência. sim, E é sim, isso sim. que eu acho mais magnífico, né, da astrologia, emprestando um monte de temas maravilhosos de outras ciências, inclusive da Uhum. astronomia. Astrônomo não Sim, gosta de falar que a astrologia é, funciona é a pelo mãe, mapa. né? Tem astrônomo que fala, imagina, não funciona, mas faz o mapa.
né? Você Mas já fez para algum? já, opa, gente, não posso contar Claro, publicamente, claro, sigilo, né? né? Que nem Mas médico, né? Sigilo. é que eu acho que assim a gente, né, nesse caso, a astrologia, ela Aham, compreende tão bem que a base dela é astronomia enquanto mecânica celeste, que está tudo perfeito. ótimo. Você fala muito obrigado, Sim, astronomia, né, sim, por sim. calcular os movimentos planetários e permitir que interpretemos o mapa. Isso é fantástico. É verdade, é verdade, é verdade. Ai, que perfeito. Gente, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, pode mandar, mas manda logo, porque a gente vai terminar daqui a pouco. Eu queria, Patrícia, que tem alguma coisa que a gente. Cara, por mim, eu ficaria a noite inteira falando com você sabe disso, né? Mas tem algum ponto que você acha que a gente não falou que vale a pena mencionar? Enfim, o que Olha, você acha? eu acho que assim, quando nós vamos falar que nós trazemos alguns conceitos, Sim. é, é importante que tenha uma pesquisa desses conceitos. Então, tem um livro, Uhum. por exemplo, que é do André Barbeau. O André Barbeau foi Bom. um astrólogo, excelente astrólogo, já falecido, e ele escreve um livro que se Hum. chama Da Psicanálise à Astrologia. Gente, Uhum. esse livro ele faz uma relação do psiquismo com a questão, né, com o lado cósmico. Ou seja, vocês vão perceber todo esse conhecimento, já que a gente falou de Perfeito. quanto que emprestamos essas Sim, contribuições, e isso vai ficar sim. muito claro. Né? Assim como a gente fala da persona, né? Só esclarecimento aqui, porque a gente fala que o ascendente é a nossa persona. E nós falamos assim, se a Lua rege a infância, e a Lua é o astro mais rápido que tem, e o Sim. ascendente é sua própria condição de nascimento, com Uhum. certeza você vai vivenciar isto primeiro na sua vida. Por quê? Sim, sim. Até hoje tem pessoas que falam, não, então meu ascendente é depois dos 30. Não. O Não, nosso pelo amor de ascendente é desde o nosso nascimento. Claro Deus. que nós vamos nos adaptando ao mundo até para encontrar a nossa identidade. O Perfeito. problema da persona é quando eu fico presa naquele ascendente, ok? Uhum. De repente eu Uhum. lá, vamos dizer, tive uma identificação muito forte lá com o modelo heróico, né? Tá, Não tem nada de problema com identificação com o heróico, mas quando tá. eu me infantilizo, quando isso me tira da minha autenticidade, do sentido da minha Uhum. real identidade, eu estou me Uhum. infantilizando. Então, por que eu Sim, estou dizendo isso? Esse ascendente, ele pode te levar a uma maior consciência conforme os anos passam na tua vida, mas ele não vai sim. ser depois dos 30, porque tudo no mapa permite você ter mais consciência do que é cada Perfeito. planeta, do que é cada signo. É, até porque, né, gente, o ascendente é o próprio corpo físico. Por que ele Exatamente. rege É. o nascimento? Porque É o né, você próprio, nasceu, é ele, né? É, 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 nascemos é. num corpo físico, né? Enfim. Sim, sim, sim. Não, ó, depois você me passa, por favor, direitinho, eu vou te perguntar o nome tanto do vídeo quanto. Eu anotei aqui, mas depois eu quero pegar direitinho. Não só eu vou postar aqui, se você inclusive tiver a foto do livro, para postar aqui para o pessoal, como eu quero colocar na descrição quando eu for postar no YouTube no sábado, não, no sábado não, na quinta, para o pessoal poder usar como referência. Quem quiser ler mais ou assistir o filme, eu vou colocar lá. Então Tá. depois eu confirmo com você direitinho os dados. Eu vou passar o link, né? Aí você Sim, perfeito. disponibiliza, né? Isso, E, perfeito, perfeito. E o nome do livro, porque o do André Barbot.
Eu até acho interessante pegar, né, já que nós vamos fazendo algumas amarrações, vamos dizer assim, Sim, sim, sim. tem uma frase do Fernando, né, do Fernando Pessoa, em que ele diz Sim. assim: nada sabemos da alma senão da nossa. As do outro são olhares. Por que, que eu estou dizendo isso depois dessa conversa que nós tivemos? Quando eu pego um trauma geracional, um trauma de choque ou do próprio desenvolvimento, muitas Uhum, vezes algo que me traumatizou foi pelo olhar do outro. Talvez o formador, um pai, uma mãe, enfim, né? Que de uhum, repente uhum. esse olhar do outro me violou Sim, de alguma maneira, né? sim, Ou sim. a própria ausência, por exemplo, não da figura em si, a ausência de afeto. Porque não adianta O nada você ter afeto. a pessoa física e não ter afeto, não adianta nada, Sim, né? sim, sim. E essa questão do olhar, às vezes nós vamos atender um mapa de pessoas que estão com 30, 40, e a pessoa vem com aquela sensação de fracasso, e essa pessoa tinha um monte de planetas em signos de fogo, e você fala, peraí, cadê esse gás, cadê essa tua força da tua Aham, expressão? aham. Eu já vi Ele mapa assim. cresceu, ele cresceu ouvindo da figura paterna que ele era um fracasso. Então, esse olhar do outro que me fez acreditar que eu era um fracasso, existe possibilidades de você reprogramar isso e, através, Uhum, né, da tua alma, você uhum. modificar isso. Isso acho que é o mais Perfeito. importante que a gente tem Sem hoje, dúvida. frente às dores também, né? Porque não é o Uhum. fato em si, mas o que de dentro você aprende a ressignificar e com essa, né, ferramenta maravilhosa que é a Ferramenta, astrologia. A gente é suspeito, mas ela ressignificar. é maravilhosa. É, eu também acho.